Juízes, capítulo de número 6, verso 11. Diz assim o texto bíblico. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o ápice reíta. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele disse: Ai, Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E você diz amém? Podemos assentar? Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero apresentar aqui nessa noite a história deste homem, por nome de Gideão, que foi um dos juízes de Israel, no tempo em que as tribos ainda estavam desunidas, porque ainda não havia uma monarquia, então o reino não estava unificado. Então, neste período em que acontece a história dos juízes, é um período que nós denominamos na Bíblia de período teocrático, onde é Deus quem levanta libertadores, homens que vão julgar Israel no momento de dificuldade, no momento onde eles estavam vivenciando um grande aperto por causa da opressão dos povos que estavam à sua volta. E esse período dos juízes é caracterizado exatamente por isso, por um ciclo de repetição, aonde ora o povo de Deus está embaixo, ora está em cima. Isso se dava muito por causa de alguns comportamentos que o povo de Deus tinha, que fazia com que o Senhor os entregasse na mão dos seus inimigos. O texto sagrado, ele vai descrever esse ciclo vicioso que via se repetindo de geração em geração, aonde o povo pecava, Deus os entregava na mão dos povos inimigos, então havia uma opressão. Então, diante daquela opressão, o povo clamava a Deus. Deus, então, levantava um juiz para ser o libertador. Após o juiz libertar o seu povo, o povo se esquecia de Deus e voltava novamente para a prática do pecado. E isso se deu durante muitas e muitas vezes, porque o povo israelita, ele tinha uma facilidade muito grande de esquecer a sua fidelidade para com Deus. E aqui não é o diferente. Nós vamos ver, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 6 dos Juízes, aonde nós vamos ver aí no versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão dos midianitas. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ser entregue à sua própria vontade. Uma pessoa entregue à sua própria vontade, ela se aprofunda terrivelmente na sua vida de pecado. E isso acontecia sequencialmente com Israel. Durante anos consecutivos, os midianitas, eles estavam oprimindo ali o povo de Deus, porque eles haviam abandonado o Senhor. E por causa deles haverem abandonado o Senhor, Deus tirou de sobre eles a sua mão protetora. Ora, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas isso é algo que é específico para aqueles que temem ao Senhor, não para aqueles que vivem sem temor, praticando as suas próprias vontades, como era o caso de Israel. E nós vamos ver aqui que durante anos os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. E o que é mais interessante é que a estratégia do inimigo não era apenas de vir e destruir quando Israel semeava, mas a estratégia do inimigo era esperar Israel semear. E quando eles haveriam de colher,
os midianitas, juntamente com os amalequitas e os povos do Oriente, eles faziam um conglomerado de um grande povo e vinham contra eles como um gafanhoto assaltar a terra. E isso aconteceu por diversas vezes. E nesse caso em que Gideão vai ser levantado, já havia 7 anos que o povo estava debaixo dessa opressão. Estava debaixo desse jugo, aonde tudo aquilo que eles plantavam, na hora de colher, era lhes roubado. Aonde eles não provavam do sacrifício dos seus esforços. Aonde eles não desfrutavam do penoso trabalho de plantar e esperar a colheita, mas eram roubados pelos seus inimigos. E eu quero usar essa história aqui nessa noite para falar com você sobre como algumas atitudes do povo israelita, que quando nós as imitamos, nós trazemos também sobre nós momentos, fases, ciclos em nossa vida, muitas das vezes de opressão, de perdas e prejuízos espirituais. Eu quero que você entenda comigo aqui nessa noite. Volte aí os seus olhos ao versículo 2, aonde vai dizer o seguinte, olha: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas, nas fortificações. Israel, ele havia abandonado ao Senhor. E por haver abandonado ao Senhor, eles perderam a proteção divina. Quando os inimigos vinham contra eles para lhes assaltar, eles estavam tão fragilizados, psicológica, emocional, política e belicamente, que eles não partiam para a peleja. Eles não defendiam as suas terras. Eles não defendiam as suas plantações. A Bíblia vai dizer que eles fizeram para si cavernas nas montanhas fortificadas, para que quando o inimigo viesse, eles se escondessem. Para que quando o inimigo viesse, eles deixassem ali o fruto da terra, para que o inimigo viesse a roubar. Enquanto isso, eles se escondiam amedrontados. Eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe, porque é o povo de Deus, vivendo na terra da promessa, terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, que Deus os abençoou, porque quando os prometeu, falou o seguinte: a terra que eu vos dou é terra que mana leite e mel, terra que tem fontes superiores e inferiores, terras que tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar. Não é que Israel não tinha capacidade produtiva, não é que Israel não tinha potencial para ser uma grande nação agrícola com uma economia forte. O problema é que eles estavam fragilizados, porque haviam abandonado o Senhor. E essa fragilização causou neles um medo tão grande, que desamparados de Deus, eles preferiam se esconder a defender as suas terras. O medo, ele é um problema muito sério na vida de muitas pessoas, porque o medo faz com que nós nos entregamos de graça aquilo que muitas vezes conquistamos com muitos esforços. O medo faz com que muitas das vezes nós venhamos paralisar nossos projetos, nossos sonhos, nossas ambições legítimas, pessoais, com medo do fracasso. Quantas não são as pessoas que começam negócios que um dia sonharam em realizar, mas que por causa do medo, diante da primeira dificuldade, eles abandonam os seus planos? Quanto não são as pessoas que muitas vezes iniciam relacionamentos, acreditando que naquele relacionamento eles vão romper, vai dar certo, eles vão conseguir ter um relacionamento abençoado, mas no entanto, muitas das vezes por causa da insegurança, ele acaba sabotando um relacionamento que tem tudo para dar certo. É o medo. Pessoas que muitas vezes se acomodam em alguns lugares e não buscam a mudança, porque tem medo do novo, tem medo de dar errado, tem medo de não funcionar. É o medo que leva muitas das vezes a nos escondermos dos desafios da vida e aceitarmos a mediocridade como se essa fosse a vontade de Deus. O medo que nos coloca em cavernas emocionais, psicológicas, espirituais,
profissionais, muitas das vezes, porque nos paralisa e faz com que nós não consigamos desenvolver todo o potencial que Deus vê em nós. É o medo que sabota as nossas vidas, que faz com que nós venhamos nunca rompermos do lugar onde nós estamos, com medo de tudo dar errado. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui para você nessa noite, que o problema não é você apenas sentir medo, porque Gideão, ele sentia medo. Gideão era homem como eu e você, mortal, comedor de arroz e feijão, feito de carne e osso, com as mesmas fragilidades humanas que nós temos, e por isso ele tinha também medo. Só que a diferença entre derrota e vitória na nossa vida não é a ausência do medo, mas aquilo que nós fazemos quando nós estamos com medo. Porque o grande erro é você permitir que o medo ele tome as decisões por você, que o medo limite o seu futuro, que o medo dite até onde você pode chegar, que o medo abafe o seu potencial e impeça você de avançar. Sabe, ter coragem não é você não ter medo. Ter coragem é mesmo diante do medo você não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar os seus objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles espirituais. Israel, o povo de Deus, temeu. Só que não somente temeu, se acovardou. E isso durante 7 anos. Diga comigo, 7 anos. 7 anos de opressão. 7 anos, Israel se acovardou, e a Bíblia vai dizer, por causa da presença dos midianitas, o povo empobreceu muito. E aí eu quero perguntar a você, há quantos anos na sua vida você está paralisado por causa do medo? Há quantos anos da sua vida os seus sonhos estão engavetados porque você tem medo de colocá-los em prática? Há quantos anos na sua vida o diabo tem roubado os seus objetivos, tem roubado os seus sonhos, tem roubado as suas ambições legítimas por causa do medo que você está sentindo? Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, você precisa romper na sua vida vencendo o medo. Israel, eles temeu, mas a reação deles foram de se acovardar. E aqui que está o grande problema, porque em meio a essa covardia, eles já estavam há 7 anos sendo roubados pelos inimigos. Porque enquanto restavam as sobras daquilo que seus inimigos deixavam, e havia ali talvez para eles uma menor condição de sobrevivência, eles nunca se voltavam para Deus. Enquanto ele comia dos restos que sobrava do assalto dos seus inimigos, eles iam sobrevivendo àquilo e vivendo como podia. Mas aí a Bíblia diz que essa opressão se tornou tão insuportável, ao ponto de não haver mais nenhuma saída humana. E aí a Bíblia vai dizer assim, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa da opressão dos midianitas. 7 anos sem se voltar para Deus. 7 anos sem se posicionar diante da situação que eles estavam vivendo. 7 anos em que eles aceitavam aquela vida pobre de sobras, mas não tomavam uma posição para mudar a realidade deles. Sabe, às vezes, o que nos mantém presos não é a falta de uma saída, mas é muitas vezes a nossa passividade diante dos problemas da vida. Permanecemos suportando, vamos sobrevivendo, esperando que algo aconteça, quando na verdade a mudança que eu e você precisamos, ela depende muito mais da nossa atitude do que qualquer outra coisa. Só que nos tornamos passivos.
aceitamos a vida como ela é, aceitamos viver e continuar sobrevivendo a vida como ela está, e acreditamos que isso é o que Deus tem para nós. Só que naquele momento em que os filhos de Israel chegaram a um ponto tão difícil, onde não havia mais soluções, eles clamaram a Deus. E aí a Bíblia diz que o Senhor se revelou a eles. Só que o que eu acho mais interessante do texto sagrado é que a Bíblia não vai dizer que Deus de imediato levantou um exército. A Bíblia não vai dizer que de imediato Deus vai levantar um libertador para Israel. Não. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus levantou um profeta. Deus pegou e levantou um profeta e falou para aquele povo: olha, vocês estão me clamando agora, mas eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus que vos tirei da casa da servidão, que vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos aqueles que vos oprimiam, e os expeli diante de vocês, e vos dei essa terra. E vos disse: eu, Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Deus, antes de entrar com a solução, está mostrando a causa do problema. Sabe o porquê que vocês estão vivendo como vocês estão vivendo? É porque vocês deixaram de buscar a minha presença. É porque vocês deixaram de buscar a minha face. É porque mesmo diante da libertação que eu lhes concedi outrora, quando os tirei do Egito, mesmo diante da manifestação do meu poder, capaz de introduzi-los nessa boa terra em que vocês habitam, mesmo diante de todos os sinais a vocês apresentados, vocês não deram ouvidos à minha voz e voltaram para os deuses das nações da terra em que habitais. Os midianitas não eram a causa do problema dos israelitas. Os midianitas eram a consequência da apostasia espiritual do povo de Deus. Sabe, muitas vezes nós, à semelhança dos israelitas, estamos reproduzindo o mesmo comportamento, reproduzindo o mesmo ciclo de derrotas nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos à semelhança dos israelitas, buscando a Deus somente quando o calo aperta, quando o dinheiro acaba, quando a saúde vai embora, quando os negócios fracassam, quando todas as portas se fecham. É aí que nós vamos nos voltarmos para Deus. Só que Deus está falando para os israelitas através desse profeta, está falando para mim e para você aqui também nessa noite, que Deus não quer ser apenas um pronto socorro que você recorre quando tudo dá errado. Não, Ele quer ser o Senhor absoluto da sua vida, não apenas nos momentos de crise, mas em cada decisão que você toma, em cada caminho que você carrega, em tudo que você faz. Deus não quer ser na minha e na sua vida a última alternativa. Deus, Ele quer ser a primeira opção. Deus quer fazer parte das suas decisões diárias. Deus quer fazer parte do seu contexto familiar. Deus quer ser seu sócio nos seus negócios. Deus quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Deus quer se fazer presente no seu relacionamento. Ele quer ser a terceira dobra no seu casamento. Não espere a crise chegar. Não espere as coisas darem ruim para que você possa buscar a Deus. Busca a Deus hoje. Busca a Deus sempre para que Ele faça parte da sua vida. E aqui em que nós vamos ver que diante daquela repreensão de Deus ao seu povo, Deus agora sim vai buscar um homem para ser o libertador daquela opressão. E aí que vai entrar no texto em que nós lemos, em que um anjo do Senhor, ele vai encontrar Gideão, filho de Joás, malhando trigo no lagar. Gideão, diz a Bíblia que ele estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Só que lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira, que é um lugar plano, aberto, com grande fluxo de vento, aonde você debulha o milho
E à medida que você debulha, o milho fica, e a palha sobe e o vento leva. Gideão dependia dessas condições proporcionais da eira para malhar trigo. Mas, no entanto, o que ele está fazendo? Malhando trigo no lagar, que é um local escavado numa rocha, aonde se espreme ali a uva para se obter o vinho. Gideão está fazendo o que é possível diante de uma impossibilidade de fazer melhor. Mas isso ele estava fazendo por quê? Porque também ele estava com medo. E aí quando o anjo do Senhor vai e se apresenta a Gideão, ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras versões, o Senhor é contigo, homem valente. Só que presta atenção aqui comigo. Olha só que coisa interessante. Gideão estava malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Ele estava ali com medo. Talvez na maior dificuldade do mundo, abaixado para não ser visto por ninguém. Para poder talvez dar alguma subsistência à sua família, já que na eira não podia se trabalhar. Naquele momento em que o anjo encontra ele, o anjo dá a ele uma palavra que contradiz a realidade de Gideão. Ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que me empolga nessa palavra, pastor Márcio? É que o anjo vai falar com Gideão algo que contrasta assim, completamente a realidade dele. O anjo do Senhor, aqui nessa passagem, é o próprio Deus, e vai chamá-lo de valente, não porque Gideão assim o era, mas sim porque assim Deus o via. Gideão, ele se via como um covarde, mas Deus via nele um homem valente. Gideão, ele se enxergava cheio de limitações, mas Deus via nele um rompedor de padrões. Sabe por quê? Enquanto todos estavam escondidos, Gideão estava sozinho lá no lagar, malhando trigo, fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Com medo, sim, mas parado nunca. E isso fez toda a diferença na vida de Gideão, porque eu não acho que Gideão seja um homem valente. Mas Deus, quando chama Gideão de um homem valente, não era porque ele era forte e corajoso, mas porque ele não era conformado com a situação que ele se encontrava. Sabe muitas vezes por que a nossa vida não muda? É porque a gente já se conformou. Gideão foi chamado de valente não porque ele fosse corajoso, porque isso ele não era, mas porque ele não se conformou. Eu imagino que Gideão, ele deveria estar lá no lagar, malhando trigo, com uma indignação santa, com um inconformismo ali silencioso, olhando para toda aquela situação, para toda aquela opressão dos midianitas, e dizendo: eu não aceito que as coisas possam continuar desse jeito. Eu não aceito que a vida pode continuar sendo assim. Eu não admito, eu não aceito que eu possa continuar vivendo dessa maneira. Gideão, ele não era valente, mas ele era um homem inconformado. Sabe? Quando você olha para a sua realidade e decide que não aceita mais viver subjugado pelo fracasso, o céu corresponde à sua indignação e valida o desejo de mudança. Quantos não são as vezes que às vezes eu estava 5 horas da tarde pegando um trem para Dor, sentido Japeri, morando em Niterói, mas 5 horas da tarde tendo que ir para Japeri para fazer entrega de produtos de cosméticos pesados, porque era assim como eu trabalhava antes. E lá no meio daquele trem,
super lotado, porque quem já pegou trem na Central do Brasil sabe que ele sai dali muitas vezes carregado. Você às vezes não tem espaço para colocar os 2 pés no chão. E ainda tem aqueles vendedores que estão desde de manhã vendendo mariola, paçoca a R$1, gritando no seu ouvido, salivando no seu cabelo. E eu, quando eu me encontrava naquela situação, por diversas vezes, eu falava: Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito que isso seja o que o Senhor queira para mim. Eu estava fazendo algo digno, legítimo, trabalhando, duro, pesado, mas eu falava: Deus, não é assim que eu quero viver o resto da minha vida. Sabe, eu sou de uma família de 7, só por parte de pai e mãe, fora os outros por parte de pai, que deve bater uns 15. Mas são poucos aqueles que da minha casa se conformaram com a situação que nossa família nos permitia viver. Mas foi naquele momento de inconformidade com a nossa realidade que o céu validou o nosso desejo de mudança. Sabe por quê? Muitas vezes nós pensamos sempre o pior, mas não é isso que Deus pensa para mim e para você. A Bíblia vai dizer assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e de bem, para vos dar o fim a qual desejais. Sabe, muitas pessoas pensam a nosso respeito sempre o pior. Muitas vezes você e eu possamos estar como Gideão, pensando na nossa vida sempre o pior. Mas no entanto, há alguém no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele pensa o melhor para mim e para a sua vida. Deus vai encontrar um homem medroso no lagar malhando trigo, disposto a fazer aquilo que os outros não estavam fazendo, para mudar a realidade do seu povo, através de alguém que não se conformava com o que estava vivendo. Só que primeiro, antes de Deus usar Gideão, Deus precisava tratar a alma dele doente. Antes de Gideão vencer os 135 mil midianitas, ele precisava vencer uma ideia, um conceito que ele tinha acerca de si mesmo. O conceito de: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. O conceito de: eu não mereço. O conceito de: não vai dar. Porque muitas vezes o medo, ele nunca anda sozinho. Geralmente, o medo sempre vem acompanhado de um sentimento de incapacidade, um sentimento de ansiedade, de autodepreciação, baixa autoestima, um sentimento de impotência que muitas vezes faz com que nós venhamos não tentar, com medo de fracassar. O medo nunca anda sozinho. E o texto sagrado vai mostrar aqui em Gideão que antes de Deus usá-lo, Deus precisava desconstruir, destruir alguns sofismas que eram fortalezas na mente do seu servo. E é aqui que eu quero começar a pregar. Primeiro sofisma que caracteriza Gideão e que muitas vezes você pode se enxergar desse jeito é o sentimento de vitimismo. Porque o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou o seguinte: vai nessa tua força, homem valente, porque o Senhor é contigo. Gideão então responde ao anjo: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo o que está acontecendo? Você diz: o Senhor é contigo, mas será? Porque se Deus fosse comigo, a minha vida não estaria como ela está. Sentimento de vitimismo, que muitas vezes é uma postura que nós assumimos de coitadismo, que nos faz transferir para as circunstâncias, para as pessoas ou até mesmo para Deus a responsabilidade pelos nossos fracassos, pelas nossas escolhas erradas.
pela nossa vida estagnada. O vitimismo que faz com que nós venhamos nos perguntar: por que isso acontece sempre comigo? Por que eu sofro tanto? Por que nada na minha vida dá certo? Um vitimismo que muitas vezes faz com que nós venhamos viver reclamando. Crentes com síndrome de Herd. Você conhece? A Iana Herd? Quem conhece a Iana Herd? Não? A Iana Herd é um personagem de desenho animado da Hanna-Barbera dos anos de 1962. Um desenho animado que se chamava Lip e Herd, o leão e uma hiena. Só que diferente das hienas, que são conhecidas por serem risonhas, Herd era uma hiena melancólica, que vivia o tempo todo reclamando: ó vida, ó céus, ó azar. Agora você viu quanto você é velho, né? Muitas pessoas estão vivendo síndrome de Herd. São vitimistas, reclamam de tudo na vida. Acham que tudo coopera, conspira para que a sua vida dê sempre errado. Culpa sempre os outros. Nutre dentro de si um sentimento de autopiedade. Vive vivendo com um sentimento de impotência. E olha, muitas vezes, buscando validação através do sofrimento. Talvez você conheça pessoas assim, que buscam validação através dos sofrimentos, que usam os problemas e as dificuldades na vida para receber atenção ou reconhecimento. Pessoas que muitas vezes disputam até para ver quem sofre mais. Você vai e conta para ela um problema e a pessoa te corresponde com uma tragédia. Você fala algo assim, ela vem e apresenta para você um problema assim. Porque na cabeça dela, o problema dela é sempre maior do que o dos outros. Na cabeça dela, ela é quem sofre mais. Vive alimentando mágoas e ressentimentos, comparando seus sofrimentos com os outros. E na cabeça dela, ela muitas vezes se sente bem em muitas vezes ter um sofrimento maior. São aquelas pessoas que focam no problema e nunca na solução, que só enxergam um copo meio vazio, mas não tem uma ótica para enxergar o copo meio cheio. São pessoas vitimistas da vida. Só que Deus não nos chamou para sermos vítimas. Deus não nos chamou para sermos reféns. Deus não nos chamou para sermos pessoas coitadistas. Mas Deus nos chamou para sermos protagonistas da história que Ele escreveu para que vivêssemos. Você precisa parar com esse sentimento, porque senão você nunca vai conseguir romper nada na sua vida. Deus, quando fala para Gideão, e Gideão vai e dá aquela resposta a ele de coitadinho, Deus ele não respondeu os questionamentos de Gideão, não. Deus disse o seguinte: Gideão, vai nessa tua força, porque tu livrarás o meu povo da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? A palavra de Deus para Gideão foi para tirá-lo de uma posição de passividade, de uma posição de vítima das circunstâncias, e colocar ele numa situação ativa, como um agente de transformação para a vida dele, mas também para a vida do seu povo. Sabe, enquanto você viver reclamando da vida, sem assumir uma posição, nada vai adiantar. Não adianta você ser um conformado se você não assumir uma posição. E quem sabe, não é essa atitude que Deus está esperando de você para mudar o quadro da sua vida. Quem sabe não é essa atitude que Deus está esperando de você para mudar a sua realidade.
para entrar na sua casa, salvar a sua família, para entrar nos seus negócios, resolver os seus B.O.s. Quem sabe não é essa a atitude que Deus está esperando de você, de assumir a responsabilidade pela transformação da sua vida, ao invés de ficar esperando que o governo ou que as circunstâncias mudem para que você possa melhorar de situação. Quem sabe não é isso que Deus está falando para você nessa noite? É noite de mudança na sua vida, aonde Deus está falando claramente com algumas pessoas aqui. Ele quer mudar a sua vida, mas essa mudança começa em você. Porque um dos problemas de Gideão era o seu vitimismo, mas um outro grande problema que Gideão enfrentava é o de comparação. Ele disse: olha, se o Senhor é conosco, que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por que o povo do passado viveu tantos milagres e nós só vivemos derrotas? Gideão, ele tinha referências espirituais do poder de Deus, mas ele não tinha experiência daquilo que Deus pode fazer. E quando Deus se apresenta a ele, ao invés dele aceitar a palavra de Deus, ele começa a se comparar com o seu povo no passado. Sabe, a comparação é uma desgraça muito grande na vida de quem tem esse tipo de comportamento. Porque muitas das vezes nós começamos a olhar para o passado e nutrimos dentro da gente um sentimento de saudosismo e dizemos: olha, quando era assim era melhor, em outra fase da minha vida era melhor. Ou muitas das vezes nós comparamos nos dias atuais com as pessoas que estão à nossa volta e começamos a achar: o casamento do outro é melhor do que o meu, os negócios dos outros são melhores do que os meus, os filhos dos outros são sempre mais bonitos, mais bem arrumados do que os meus, a casa do meu vizinho é sempre melhor do que a minha, a grama do meu vizinho é sempre mais verde. Mas sabe, geralmente a grama do vizinho, ela parece ser mais verde do que a sua, pelo único motivo: ele está cuidando da vida dele, enquanto você, em vez de estar cuidando da sua vida, está se comparando com a vida dele. E é por isso que você não investe na sua grama. E é por isso que a sua situação não está melhor, porque enquanto você vive de comparação, você vai sempre se olhar e se diminuir, quando na verdade você deveria olhar para aquilo que Deus te deu e assumir um compromisso com aquilo que Deus já te entregou. Porque se você acha que o casamento do outro é melhor, cuida do seu casamento, muda o seu comportamento, tome uma atitude diferente. Se você acha que os filhos dos outros são melhores, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos, assuma a sua responsabilidade como um sacerdote de casa, como mãe dentro de casa, e faça a sua parte. Não espere que os outros façam por você, e pare de viver de comparação. Terceiro complexo de Gideão era o complexo de inferioridade. Porque quando o anjo do Senhor falou para ele: tu livrarás Israel, Gideão, ele vai recorrer ao argumento da sua origem familiar. Ele vai dizer o seguinte: olha, Senhor meu. Só que antes ele vai dizer: ai, ai, Senhor meu. Tudo é dolorido, né? Gente, eu tenho uma dificuldade gigante de ficar perto de pessoas que tudo reclamam, que tudo sente dor, que tudo murmura. É tão ruim a gente ficar perto de pessoas que ficam lamuriando. Você está vendo aqui na história, Deus está falando com Gideão e está dizendo: olha só, você vai vencer. Aí Gideão diz: ai, Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Em outras palavras, Gideão estava dizendo: Senhor, eu até entendo a sua boa vontade, mas eu acho que o Senhor errou o endereço. Eu acho que o Senhor errou o endereço, porque isso que o Senhor está me pedindo é demais para mim, eu não consigo isso. Tem um problema, queridos. Deus não erra. Deus não erra.
Se Deus confiou a mim e a você algo para você fazer, para nós fazermos, é porque Ele conta conosco e acredita no nosso potencial, mesmo que nós não acreditamos em nós mesmos. Deus, Ele chega para a gente e diz: vai, porque eu sou contigo. Gideão, ele estava medindo a sua capacidade pelo tamanho da sua linhagem familiar, talvez pela sua condição financeira, talvez pelo seu status social diante da sociedade, mas muitas das vezes nós precisamos entender que Deus não precisa de gente grande para fazer coisas extraordinárias. Deus só precisa de pessoas que se coloquem à sua disposição. Você não deve questionar a vontade de Deus e dizer: Deus, isso não é para mim porque eu sou pobre, porque a minha família é muito humilde, porque minha origem é da favela. Não questione as suas condições, porque o Deus que chama, Ele sempre capacita aqueles a quem Ele escolhe. Enquanto você continuar enxergando a sua vida a partir da ótica da sua origem familiar, você vai continuar acreditando que você não é capaz de fazer nada. Não é porque o seu pai não deu certo na vida que você não possa dar. Não é porque o casamento da sua mãe fracassou que o seu vai dar errado. Não é porque todos os seus tias morreram na comunidade que você tem que morrer lá. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, pare de enxergar a vida a partir da ótica da sua família e comece a enxergar a vida a partir da ótica de Deus. Porque a maneira como nós enxergamos a nossa vida é errada, mas a maneira como Deus nos vê é a única que importa. Para Deus, você é uma pessoa abençoada, sarada emocionalmente, próspera. Para Deus, você é uma pessoa capaz, valente. Não, mas eu tenho medo. Não, mas Deus não te enxerga como você está hoje. Deus enxerga o seu amanhã. Deus enxerga o nosso futuro. E Ele diz: você é valente. Então acredite na palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus, assuma uma postura diferente diante das circunstâncias que você tem vivido. Assuma uma postura de valente em Deus. Porque não é por sua causa, mas é por causa dEle. É por causa dEle. É por causa dEle. O Senhor disse para Gideão: vai nessa tua força. Deus não disse: Gideão, eu vou te dar força. Gideão, eu vou te dar uma graça sobrenatural que você, com uma queixada, vai matar 1000 homens. Deus não falou nada disso para Gideão. Deus disse o seguinte: vai nessa tua força, porque você é forte. O problema é que o medo está paralisando o seu potencial. Mas Deus diz: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. E quando Deus é com a gente, não tem problema, não tem muralha, não tem montanha, não tem mar, não tem vento, não tem tempestade, não tem obstáculo, não tem nada que pode ficar na frente do nosso Deus. Quando Deus vai à nossa frente, não tem porta, não tem ferrolho, não tem gigante, não tem nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E aí eu vou caminhar para encerrar aqui. Mas preste atenção num detalhe. Gideão, quando ouve toda essa palavra de Deus, gente, eu me impressiono com a Bíblia Sagrada. Porque, como eu falei para você, Deus o chamou de valente, mas Gideão era medroso. Então ele vai começar a pedir alguns sinais que Deus iria com ele. Ele fala: Senhor, se o Senhor vai me garantir a sua presença comigo, peço que me dê um sinal de que é o Senhor quem fala comigo, no versículo 17. E ele vai dizer assim: rogo-te que não vá embora, mas que espere que eu vou lhe trazer um presente, uma oferta. Gideão vai lá, mata um cabrito, pega alguns pães, alguns bolos e traz diante do Senhor e coloca junto a uma árvore. Aí o anjo vai e fala para ele: Gideão, talvez você não me conheça como Deus Todo-Poderoso, mas deixa eu me apresentar para você. Sacrifício para mim
você não coloca no chão, porque para Deus a gente não arreia despacho. Gideão, pega isso que você colocou no chão, coloque sobre uma penha, e ali eu vou manifestar o meu sinal de que eu serei contigo. Gideão então pegou o sacrifício do chão, colocou sobre uma penha, e ali o Senhor tocou com a ponta do seu cajado, e fogo acendeu e queimou aquele sacrifício. Naquele momento em que isso aconteceu, Gideão fala assim: ai meu Senhor, porque eu vou morrer, porque os meus olhos viram o anjo de Deus. Mas o Senhor falou para ele: fica tranquilo, Pai seja contigo, porque tu não morrerás. Pai seja contigo, porque tu não morrerás. Deus está falando para Gideão: Gideão, eu vou te dar algo que você precisa muito na sua vida, para que você possa superar os seus medos. Eu vou te dar paz. Eu vou te dar paz, a paz que vai aquietar a sua alma. Os midianitas ainda estavam ali, ainda não haviam movido um pé. Não, ele ainda haveria de enfrentar uma batalha que seria proporcionalmente muito maior do que as suas forças. Mas Deus estava dizendo: eu vou lhe conceder paz ao seu coração, para que você entenda que na minha presença a quietude, a paz de espírito, a tranquilidade. É Deus falando para mim, para você que nessa noite: aquieta a tua alma, faz sossegar as turbulências da tua mente e do teu coração, porque se Deus está contigo, haverá paz no seu caminho. Aleluias. E muitas das vezes nós estamos à semelhança de Gideão, pedindo a Deus sinais. E Gideão pediu 4 sinais a Deus para confirmar. Gideão é um homem valente? Não, ele é um homem medroso, mas um homem que Deus estava trabalhando nele, mesmo apesar das suas fragilidades. Gideão pediu um sinal do sacrifício sobre a penha. Deus fez com que fogo brotasse da penha e queimasse o holocausto. Gideão então falou: Senhor, se o Senhor realmente é comigo, então vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui um novelo de lã. Amanhã, se eu acordar, toda a terra em volta estiver seca e o novelo estiver molhado pelo orvalho, eu vou saber que o Senhor é comigo. E assim aconteceu. No dia seguinte, Gideão acordou e o novelo de lã estava encharcado e toda a terra em volta seca. Gideão então fala para Deus: Deus, permita eu ser ousado um pouquinho mais. Faça com que amanhã toda a terra em volta esteja molhada e apenas o novelo de lã esteja seco. Deus disse: olha, por amor a você eu vou te conceder. No dia seguinte, toda a terra em volta estava molhada e apenas o novelo seco. E então Gideão entendeu que Deus era com ele. Sabe, muitas vezes nós estamos com tanto medo, mas esquecemos que o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. É um Deus que corresponde às nossas necessidades, que entende a nossa fragilidade, sabe que nós somos de carne e osso, sabe que nós somos pó, e por isso nós podemos pedir: Deus, confirma, Senhor Deus, a tua palavra na minha vida, confirma tudo aquilo que o Senhor falou. Senhor, me perdoe, Senhor Deus, a minha incredulidade, mas me ajuda na minha fé, me dá um sinal de que o Senhor está comigo, e isso basta. Deus não negará um sinal na sua vida. Se você precisa tomar uma decisão muito importante e isso tem trazido aflição ao seu coração, porque você não sabe o que fazer, eu quero te dizer, em nome de Jesus, pede a Deus confirmação para a tua alma e você vai tomar uma decisão certa, que vai ser a vontade boa, perfeita de Deus para a sua vida. Esse é o nosso Deus, que não somente nos convoca para as missões, mas nos dá a capacidade para irmos e vencermos ela. Só que antes de Deus colocar Gideão na frente de uma batalha, Deus vai tratar com algo que precisava ser tratado na casa de Gideão. Se você voltar ao texto, você vai ver que Deus vai falar para ele o seguinte: olha, Gideão, antes de você ir pelejar contra os midianitas, eu quero que você faça algo importante para a sua casa. Você vai lá no quintal da sua casa e vai quebrar aquele altar a Baal, vai cortar o poste ídolo e vai edificar um altar ao meu nome.
Porque não tem como eu usar alguém que continua com ídolos na sua casa, com ídolos no seu coração. É Deus dizendo para mim e para você: qualquer coisa que esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida precisa ser cortado para que o altar de adoração a Ele possa ser novamente edificado. É Deus dizendo para você: arranca do seu coração tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus e permita que Deus invada a sua alma, ocupe a plenitude do seu coração, encha você com o teu Santo Espírito, te revista de autoridade para que você possa fazer diferença na vida. Gideão faz assim segundo o mandato do Senhor: quebra o poste ídolo e o altar a Baal, edifica um altar ao Senhor. E Deus agora chama Gideão, reveste ele de poder, e ele toca a buzina para convocar o povo para a guerra. Me dá mais 5 minutos e eu quero trazer uma revelação de Deus aqui para a sua vida. Sabe, Gideão, quando ele toca a buzina, 32.000 homens se apresentam para fazer parte do exército de Gideão. Ele reúne 32.000 homens para enfrentar os midianitas. Só que, no entanto, quando Deus vê aquela quantidade de gente, Deus diz para Gideão assim no capítulo 7, versículo 2: o povo que está contigo é muito para eu dar os midianitas em sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Gideão, quando ele toca a buzina, ele não era ninguém, mas agora quando ele convoca o povo, 32.000 pessoas se propõem a lutar diante dele, ao lado dele. Gente, ele ainda estava na desvantagem, porque os midianitas eram 135.000. Então a proporção do exército de Gideão para enfrentar o exército dos midianitas é de 1 para 4. Mas talvez ele pensasse consigo: olha, com 1/4 de homens, talvez eu consiga essa vitória. Se cada um matar 4, a gente sai vencedor. Mas aí Deus olha para Gideão e fala assim: é muita gente que está com você. Nós vamos começar a peneirar as pessoas que estão andando com você. Nós vamos começar nesse momento filtrar, fazer uma triagem daqueles que estão andando com você, porque eu não posso te dar a vitória com as pessoas que estão andando ao seu lado. Então Deus fala para Gideão para dizer o seguinte: olha, os covardes e os medrosos voltem para casa. 22.000. 2/3 da quantidade de homens que ele haviam conseguido voltaram para casa. Só que sabe o que eu acho interessante aqui? É que não é que Deus quisesse simplesmente reduzir por capricho o exército que estava com Gideão. É porque Deus conhecia o coração de Gideão, e Deus sabia que Gideão tinha medo. Agora você imagina Gideão rodeado de 22.000 homens medrosos. Você acha que ele teria coragem para romper? Para fazer aquilo que Deus queria fazer através da vida dele? É claro que não. Porque quando Deus mandou aqueles 22.000 homens voltarem por serem covardes, Deus estava filtrando as pessoas que haveriam de andar com Gideão. Sabe algo? Momentos na nossa vida em que Deus permite que algumas pessoas saiam do nosso lado no decorrer da caminhada. Não porque elas sejam más, mas porque elas não têm a mesma disposição que a gente, não têm a mesma maturidade e não estão caminhando alinhadas com o mesmo propósito que Deus nos concedeu. Sabe, nem toda pessoa que sai da sua vida é perda. Muitas das vezes é livramento. E você está aí chorando aquele que se foi, aquela que se foi, e quando na verdade foi livramento divino para você. Algumas saídas na nossa vida são livramentos. Algumas despedidas que nós temos que fazer são necessárias. Sabe, algumas distâncias que nós precisamos manter são estratégicas, porque Deus sabe que para que nós venhamos viver o propósito dele na nossa vida, nós precisamos estarmos cercadas não apenas de pessoas que gostam da gente, mas de pessoas que fortalecem a nossa fé, que desafiam o nosso potencial, que nos encorajam a avançar mesmo quando nós estamos com ele.
Se você cercar de pessoas que te puxam para baixo, você vai sempre estar embaixo. Se você cercar-se de pessoas que só pensam pequeno, você vai ser apenas mais um que também pensará pequeno. Se você se cercar de idiotas, você vai ser mais um. Você precisa cercar-se de pessoas de fé, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm uma vida íntegra, pessoas que correspondem à vontade do céu, pessoas que têm a Bíblia como manual de instrução da sua vida, pessoas que andam ao seu lado, que impulsione, que puxe você para cima e não para baixo, pessoas que funcionem na sua vida como uma vela de proa e não como uma âncora que não deixa você sair do lugar. Cerque-se de pessoas que te ajudem a alcançar os seus objetivos. Gideão teve que mandar, que ele teve que dispensar ali 22 mil. Sobraram-se 10 mil. Ainda dá? Só que Deus fala, não, ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Faz o seguinte, faz esse povo descer ao rio. E ali eu direi aquele que haverá de separar-se para ir para a peleja. Aquele que enfiar a cara dentro da água para matar a sua sede, como um cachorro faz, separa. Assim como separa aquele que pegar a água e trazer na mão até a sua boca, vigiando. 9.700 beberam água do rio como um cachorro lambe. E Deus disse, ó, esses você vai ter que mandar embora. Esses você vai ter que mandar embora. Só que se você observar, Rafael, o primeiro grupo saiu voluntariamente. Os covardes e medrosos, vaza! Mas o segundo grupo, Gideão teve que cortar. Sabe, algumas pessoas vão sair da nossa vida voluntariamente. Mas algumas pessoas, muitas vezes, mesmo que corte na carne, nós vamos precisar dispensá-las, porque elas não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Haverá fases na nossa vida em que nem toda ajuda realmente vai ser bem-vinda. Haverá fases na nossa vida em que algumas pessoas que andam conosco, elas serão um fardo, serão um peso a ser carregado, e não uma ajuda de Deus para nos acompanhar. Saber discernir quem deve sair da sua vida é tão importante quanto você saber quem deve permanecer, quem você não tem que abrir mão, quem você tem que caminhar junto, lado a lado. Porque o propósito de Deus em reduzir o povo era para mostrar a Gideão que ele é quem dava a vitória. Porque não foi com 32 mil, não foi com 10 mil, foi apenas com 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 corajosos. Eram apenas 300, mas servimos a um Deus que pode fazer muito com poucos, porque a vitória não viria do poder da espada, mas a vitória viria do Senhor. Você que conhece a história sabe que Gideão dividiu esse grupo em 3 centúrias, colocou espalhado em torno do arraial dos midianitas, que enchiam a terra como gafanhotos, como uma multidão incontável, como a areia do mar. Mas que sobre a ordem de Gideão, eles ergueram a tocha, quebraram o cântaro, tocaram a buzina e gritaram pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Sabe, pastor Márcio, nós precisamos de pessoas assim para andar com a gente. Pessoas que estejam dizendo consigo mesmo, pelo Senhor e pelo nosso pastor, pelo Senhor e pela minha casa, pelo Senhor e pelo trabalho aonde eu trabalho, pelo Senhor e por aquilo que Deus me deu, pelo Senhor. E assim nós alcançamos a vitória. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Sabe? Quando Gideão quebrou o cântaro, acendeu a tocha e tocou a buzina,
Senhor enviou um espírito de confusão no arraial dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente que se ajuntaram para pelejar contra Gideão. E a Bíblia vai dizer que naquela madrugada, no meio daquela confusão, eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar. Sabe, Gideão, ele não venceu com espada. Ele não venceu com escudo, com lança. Gideão venceu com uma promessa: eu serei contigo. Deus, Ele é com você. Não importa a sua pequenez, não importa a sua origem familiar, não importa se você mora num palácio ou se você mora num barraco. Não, Deus, Ele é com você aonde você estiver. Deus, Ele é conosco. E quando a presença de Deus é real nas nossas vidas, nós podemos ter certeza de que se nós nos posicionarmos nele e tomarmos uma decisão de fazermos diferente, de rompermos com os padrões, muitas vezes, do legado da nossa família, nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Quantos aqui querem romper na sua vida? Eu quero romper no meu ministério. Eu quero romper nos meus negócios. Eu quero dia após dia romper no meu relacionamento conjugal. Eu quero cada vez mais romper naquilo que Deus tem para mim. Eu não posso viver dentro de um paradigma onde eu acredito que aquilo que está ruim é o jeito que tem que ficar, sabendo que Deus tem o melhor para os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, precisamos assumir a postura de agentes de mudança na nossa vida e de aceitarmos a vontade de Deus para nós. E sabe, nos permitirmos viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Quantos aqui creem que o Deus de Gideão é o nosso Deus, que pode fazer muito através de poucos, que não depende da força nem da capacidade humana para realizar um ato extraordinário? Deus pode fazer algo impossível na minha e na sua vida. Por isso eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus aquilo que você precisa nesta hora. Coloque diante de Deus aquilo que é a sua necessidade de romper. Coloque diante de Deus: Senhor, eu preciso romper no meu casamento. Eu não aceito, Senhor Deus, mais viver um casamento tão pobre, aonde, Senhor Deus, o meu relacionamento é tão ruim, Senhor Deus, que eu não tenho vontade de voltar para casa. Em nome de Jesus Cristo, coloque o seu casamento diante de Deus, porque você vai romper nele aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, coloque o seu trabalho diante de Deus, que você vai romper aqui nessa noite. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor, que você vai romper em Deus aqui nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, é no nome de Jesus Cristo que eu vou a Ti nessa hora, Senhor Deus, tendo pregado a Tua palavra que é poderosa, que é operosa, a Tua palavra que tem poder para transformar vidas. E nessa noite, Senhor Deus, nós estamos aqui porque cremos que o Deus de Gideão é o nosso Deus, o Deus que tem poder para dar vitória, Senhor Deus, em meio às impossibilidades, o Deus que pega pessoas improváveis, Senhor Deus, e muitas vezes medrosas, como era Gideão, e faz deles homens valentes para serem usados pela sua causa. Deus, em o nome de Jesus Cristo, nesta hora eu quero orar juntamente com a sua igreja e te pedir em o nome de Jesus Cristo, permita, Senhor Deus, que uma unção de graça venha sobre nossas cabeças. Permita, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo invada, passe, Senhor Deus, e inunde a nossa alma nesse momento. Permita, Senhor Deus, que uma graça, Senhor Deus, seja investida sobre nós, que permita que nós venhamos viver milagres, Senhor Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Deus, em o nome de Jesus, eu creio no milagre. Eu creio no milagre da restauração familiar. Eu creio no milagre da cura do corpo. Eu creio no milagre da restauração financeira. Eu creio no milagre da restauração da nossa vida espiritual. Deus, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera através das nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus Cristo eu oro agora, Senhor Deus, faz cumprir na minha vida, faz cumprir na vida dos meus irmãos, Senhor Deus, a Tua vontade, e que a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus, venha transformar, Senhor Deus, a nossa mentalidade, para que nós venhamos viver milagres, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Em o nome de Jesus, confirma a Tua palavra. Em o nome de Jesus, confirma a Tua palavra. Em o nome de Jesus, confirma a Tua palavra. Em o nome de Jesus, confirma a Tua palavra. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, fale com Deus.
Aleluia! E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce que... Será que você pode erguer suas mãos nessa noite? Se você recebeu essa palavra, se você tomou posse dessa palavra, declara: e me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremoto, sim, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me alcançou. Tuas ordens das estrelas. Você pode declarar isso nessa noite? E amaram seus. Você pode falar isso, você pode abrir a tua boca e declarar a grandeza desse Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Agora você vai erguer a tua voz com toda a tua força e vai declarar: não há terror. Se você crê nisso, declara: nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, se você crê, canta, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, canta com fé, canta tomando posse, canta para o Senhor, Ele está aqui. Para os que nele crê. Se você crê que o Senhor é poderoso, que Ele é aquele que dá ordem às estrelas, é aquele que é o todo soberano, é momento da gente se render à grandeza desse Deus, porque Ele sabe exatamente os nossos medos, Ele sabe exatamente as nossas limitações, e Ele nos chama pelo nome, Ele quer contar contigo e comigo. Não há ferrolhos. Será que você pode aqui a tua voz declarar isso nessa noite? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da... Esse é o nosso Deus. Pois a doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade na tua vida há de se acalmar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que tudo criou. Pois a palavra é pura. Escudo para o que nele crê. Aquilo que parecia impossível, será que você pode declarar? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre. Será que você pode cantar isso aqui? Pode cantar de novo?